para nossas entrevistas com os preletores do nosso congresso e eu tenho o prazer de ter aqui conosco mais um dos nossos preletores. Ao todo, são cerca de 14 preletores que nós temos trazendo a palavra de Deus, visando a capacitação, a formação das lideranças da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde a infância até a terceira idade, passando pelos ministérios também da igreja, de adoração, ensino da palavra, evangelização e assim por diante. E está conosco aqui, nesse momento, nosso querido reverendo Carlos Eduardo Aranha Neto, que é o secretário-geral do trabalho da adolescência da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tudo bem, reverendo? Graças a Deus, tudo em paz. Fez uma boa viagem até Brasília? Até Brasília, sim, apesar das manifestações que atrapalharam um pouco dos horários, né? Ah, é? Mas muito tumulto tranquilo. por aí, né? Sim, sim. Muito bem. E por falar nessas manifestações, certamente os adolescentes, né, que é o grupo-alvo do trabalho do irmão, nós temos diversos adolescentes presbiterianos participando dessas passeatas, né? Ontem, inclusive, eu assisti uma matéria dizendo dos pais incentivando seus filhos adolescentes a irem para as manifestações, pais não necessariamente evangélicos, né? Como o senhor está vendo essas manifestações e mais, como o senhor vê a participação do adolescente presbiteriano nas manifestações públicas que estão realmente deixando a todos perplexos no Brasil e fora do Brasil também? Eu creio que a minha palavra se torna um discurso comum como de qualquer outro em dizer que é um tempo histórico muito importante que nós estamos vivendo. Há uma relevância para todos nós em termos de país, em termos de comunidade, e como igreja nós não estamos fora desse contexto, desse cenário. Os adolescentes muito menos, porque na escola eles discutem estes assuntos. Talvez nos tempos em que os pais, os avós frequentavam as escolas, este fosse um assunto que não se tocasse da participação, do envolvimento, do engajamento. Mas agora quando nós vemos os meninos, as meninas discutindo isso, a oportunidade disso, incentivado pelos pais, nós queremos que eles compreendam a razão disso acontecer. Que isso de fato se torna fundamental. Não é ir para a rua porque o restante da turma foi, e é um período de caminhada, porque hoje a gente vê que o desdobramento disso tem sido também com baderna, com arruaça. É preciso que eles tenham consciência plena de que o papel que eles exercem ali como de cidadãos, mas muito guarnecidos de um princípio espiritual de que como cidadãos do reino tem um papel mais relevante do que apenas nessas manifestações. Okay. Nós estamos vendo a página da história virar diante dos nossos olhos, né? Então a gente não sabe exatamente aonde isso vai dar. Mas em algum momento nós vamos começar a ter polarizações de ideias. Dentro dessas passeatas nós vamos ter grupos antagônicos e posições opostas, né, se levantando. E isso em algum momento deverá acontecer conosco. Como evangélicos lá dentro das passeatas, quando alguém levantar uma bandeira lá, por exemplo, em favor do casamento de homossexuais ou para que se impeça o psicólogo de ajudar o homossexual que queira deixar de ser homossexual, só para citar dois exemplos, né? Então, em algum momento, nós vamos ter conflitos de ideias e de opiniões. O que o senhor pensa que deve ser a postura do adolescente nessa hora? Bem, hoje a agenda das passeatas, das manifestações, já começou a se tornar bastante diversificada. Iniciou ali em São Paulo por causa do aumento da tarifa dos ônibus. Hoje já se vêem cartazes e gritos de ordem das mais diferentes situações. E eles estão, de repente, conforme o lado em que eles estão da rua, gritando com aquele grupo. Se eles mudarem do lado, talvez eles gritem com outro grupo. E assim, como é que nós conseguimos orientar? Eu creio que o uso da escola dominical, das reuniões da sociedade, de até mesmo discutir os assuntos, cada um em separado, cada um por si, mostrando o que é que Deus pensa sobre isso, qual a opinião da Bíblia a respeito daquele assunto. E aí o grito deles se tornar um grito forte, mas um grito que não é apenas levado pela onda de quem puxa o primeiro, mas sim porque eles entendem que a briga deles é uma questão justa e, acima de tudo, dentro de princípios cristãos de cidadãos do reino. Reverendo, na sua palavra aqui no Congresso, qual vai ser a ênfase, o enfoque que o senhor pretende abordar no que diz respeito ao trabalho do adolescente? Eu tenho trabalhado com eles na palestra
em duas situações, tanto da questão do desenvolvimento em si, de pensar que as mais diferentes situações da fase da adolescência têm a abordagem de psicólogos, de pedagogos. Nós não entramos profundamente nesta questão, mas discutimos um pouquinho a respeito da fase que eles estão vivendo, mas pontuando a questão da transformação do coração nessa fase da adolescência, que pode dar uma guinada espetacular da vida para o caminho correto, o caminho de Deus. Mas, de repente, uma escolha mal feita pode comprometer uma história e capotar diante de tantas situações, sofrer bastante, e lá adiante, ou quem sabe não, mas voltar e entender o princípio da fé. Ok. Pergunto também ao senhor, como secretário nacional, quais são os projetos ou as frentes de trabalho da Secretaria Nacional no sentido de ajudar e capacitar as lideranças dos adolescentes da nossa igreja. Bem, nós temos no nosso site www.upa.org.br as informações que nós tratamos e desenvolvemos junto com a UPA. Ali tem projetos que são sugeridos para serem desenvolvidos na UPA local ou federação, sinodal. Há também um momento em que nós temos uma conversa, num diálogo com os líderes. É um projeto que chama Papo com o Líder, para que ele compreenda o seu ministério também. Então, essa parte da caminhada com os grupos, nós fazemos assim. Das programações, tudo aquilo que envolve a Secretaria ou a Confederação Nacional, ou seja, é o grupo maior que envolve todos os adolescentes, nós também trabalhamos dentro do site. Então, agora, para este segundo semestre, algumas programações vão ser mostradas ali ou convocadas, propagadas ali. O DNA, que é o Dia Nacional do Adolescente. E a gente tem desafiado a que cada estado desenvolva uma celebração especial no DNA. O ano passado, nós tivemos informação de cerca de 6 a 7 mil adolescentes nos mais diferentes estados, fazendo programações que mobilizavam várias cidades, vários presbitérios, vários sínodos de um mesmo estado. E a gente faz o controle disso através de um adesivo padrão que nós distribuímos, e foram todos os que nós produzimos. Uma outra programação que deve acontecer, e o DNA deve ser entre agosto e setembro, conforme a situação de cada secretário sinodal, aqueles que organizam. Uma outra programação que nós devemos fazer mais uma vez é o segundo festival de música da UPA. O primeiro foi feito no segundo semestre do ano passado. Nós tivemos um período de inscrição das músicas pelo site. Depois levamos as 10 bandas classificadas para São Paulo, e numa parceria com o Mackenzie fizemos o festival de música acontecer, inclusive transmitido pela TV IPB. Muitas pessoas de fora puderam participar também disso. Contemplamos com prêmios bons, mas acima de tudo desafiamos os adolescentes a fazer boa música com cara de adolescente para louvor de Deus. E para o ano que vem, na primeira semana de fevereiro, de 3 a 7 de fevereiro, o Congresso Nacional da UPA, o NAUPA 2014. E aí nós estamos chamando todos os adolescentes de todas as regiões para que participem conosco. E aqui nós estamos dando o pontapé inicial dessa campanha, para dizer que se um foi bom, multiplica por 5. Esse é o nosso slogan. Para pensar que se participar de um evento que foi o REUPAS do ano passado, o Encontro Regional, foi bom, foi bênção, multiplica isso, porque todos os REUPAS estarão reunidos num Congresso Nacional. Reverendo Carlos Aranha, nós queremos agradecer muito a sua participação no Congresso, essa entrevista que nos foi concedida aqui. Que Deus possa continuar abençoando, capacitando o irmão nesse trabalho tão importante junto aos adolescentes e abençoando também a sua família e o seu ministério de modo geral. Muito obrigado, reverendo. Amém, muito obrigado, foi um prazer. Grande abraço. Tá? São 13h34 e aqui então nós vamos chamar a Esther Rose novamente, para que ela traga mais informações sobre o nosso congresso. Com você, Esther. Bom, eu estou aqui com a Isabela, que é uma das organizadoras da recepção e do cadastramento. Isabela, o que você tem achado do congresso até agora? Foi boa a recepção das pessoas? Como é que tá?
Está sendo ótimo ver aqui pessoas de diversas igrejas, de diversos presbitérios também, juntando aqui na Nacional. Até ontem a gente tinha quase 700 inscritos, agora chegou muita gente nova, eu nem tenho o número ainda fechado. É muito bom ver essa unidade entre as igrejas, todo mundo aqui buscando a excelência no seu trabalho, para adoração, no trabalho com as faixas etárias, adolescência, mocidade. É muito bom ver que tem também gente de toda idade, né? Desde os mais novos até os senhores, até a terceira idade tem gente aqui. Então é muito bom ver esse evento aqui, cheio de gente na hora do almoço, aqui todo mundo confraternizando, uma comunhão muito boa, e também na hora das palestras, também cada palestra lotada de gente. Então é muito bom ver que todo mundo está comprometido com o trabalho na igreja, está comprometido com aquilo que faz, usando seu dom e talento para o reino. E aí a gente pode ver isso em cada um que vem. Veio delegação, gente que virou a noite aí na estrada, vindo para cá, só para participar aqui do nosso evento, da Sinodal. É muito gratificante a gente ver o nosso trabalho que vem aí de semanas, né? Aqui ser realizado aqui e ser tão bem recebido, né? A gente recebe, mas a gente também, o nosso trabalho é receber as pessoas, mas a gente acaba recebendo mais o sorriso de cada um, aquela alegria de estar aqui participando, de vir aqui para Brasília, é muito bom mesmo. Então, obrigada, Isabela, tá gostando então, né? Tô amando, muito bom participar. Então, agora vamos falar com o pastor Carlos Henrique, da Igreja de Presbiteriana de Sobradinho. Pastor, o que o senhor tem achado do Congresso? Como está? O Congresso é de suma importância para o fortalecimento do trabalho das forças de integração dentro da igreja, onde as sociedades internas discutem ações, discutem o caminho que elas devem seguir. Então, tudo ainda fica mais reforçado com essa organização que a Igreja Presbiteriana Nacional demonstrou, com o carinho com o qual nós somos acolhidos. Então isso faz com que o Congresso seja ainda mais bem sucedido. Ele já é bem sucedido na sua proposta e está sendo muito bem sucedido na sua execução. E está gostando agora? Está com a expectativa boa ainda até agora e depois? Ah, sim, né? Já tivemos palavras edificantes, tanto do reverendo Augusto Nicodemos, com uma palavra que nos edificou, que nos desafiou. Os secretários de causa da igreja também trouxeram palavras desafiadoras, e o nosso coração fica, né, sedento, né, pelo que ainda virá. Pessoas capacitadas, chamadas por Deus, ainda nos falarão, e fica a expectativa. Estamos aí aguardando e esperando em Deus que seja de fato muito bom. Obrigada, pastor. Voltamos para o estúdio. Boa tarde, queridos. São 13h37 aqui em Brasília, no Congresso Sinodal Unificado. Estamos na Igreja Presbiteriana Nacional, a 906 Sul. E é um prazer saber que você está conosco aí, nos acompanhando a transmissão do Congresso. Desde cedo e até às 19 horas, nós vamos estar juntos com você. E você vai poder conhecer um pouco dos nossos preletores, da programação, assistir conosco aqui as palestras principais e também alguns seminários que estão acontecendo aqui nesse congresso que dura apenas hoje, um único dia, congresso promovido pelo Sínodo de Brasília. Eu tenho aqui ao meu lado, com muita satisfação, o presbítero Haroldo Peinô. Falei certo, presbítero? Muito bem, que é o secretário-geral do trabalho masculino da Igreja Presbiteriana do Brasil, presbítero na primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. O senhor é capixaba? Capixaba, né? Bem-vindo, viu, presbítero? Obrigado. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesse segundo CSU. Tivemos a oportunidade de estar no primeiro e eu estou aqui com muita alegria. Muito bem. O senhor é um dos preletores aqui, como sempre, né, no CSU. E eu queria perguntar ao senhor, para os irmãos que estão em casa e que não tiveram o privilégio de ouvi-lo, qual foi o tema desenvolvido, qual foi a ideia central que o senhor abordou a respeito do trabalho masculino lá no grupo focal do trabalho da UPH? Foi um encontro muito proveitoso. Nós tínhamos aproximadamente 100 homens lá e eu pude perceber um interesse muito grande que os irmãos tiveram naquilo que estava sendo dito. Basicamente, nós tratamos da questão da Igreja Presbiteriana do Brasil, chamando a atenção dos irmãos para a importância dessa igreja e a qualidade da Igreja Presbiteriana. Também fiz vê-los de que há uma dificuldade muito grande hoje devido à dispersão que há dentro da igreja, e isso trazendo algum prejuízo para a igreja.
chamando a responsabilidade do homem neste papel. Homem que recebe a autoridade de Deus para exercer um papel de realmente fortalecer a vida da igreja e da sua sociedade. Então nós fizemos essa abordagem e depois apresentamos tudo aquilo que o trabalho masculino vem fazendo a nível nacional, tanto os seus projetos, quanto o seu trabalho, sugestões de trabalho, e eu pude perceber um interesse muito grande de todos eles. Muito bem. Normalmente quando a gente pensa no trabalho masculino, a primeira palavra que vem à mente é trabalho. Mas hoje em dia o que nós vemos é uma crise no ser masculino, né? Mais do que no fazer masculino. Nos parece que o homem hoje, o macho hoje, né, na sociedade geral, ele está perdido. O que é ser homem? Até onde ele pode ir ou não pode, na família, na igreja, no ambiente público, né? Como o senhor vê essa questão hoje, a partir da ótica, como secretário nacional masculino e do trabalho masculino da Igreja Presbiteriana? A sua pergunta ela é muito apropriada para o momento que nós estamos vivendo. Realmente nós temos visto com muita dificuldade a situação do homem, do papel do homem e sua responsabilidade. A gente percebe claramente que nós estamos sendo fruto de uma cultura contemporânea, que vem se agravando e vem aumentando, onde essa cultura mexeu com a masculinidade do homem. Eu quero dizer, com a emancipação da mulher, o homem começou a perder espaço. E aquilo que Deus outorgou ao homem, a sua autoridade secular, autoridade na igreja, autoridade na família, gradativamente o homem vem perdendo essa autoridade. Talvez pela própria influência dessa emancipação, que faz parte dessa cultura contemporânea, que afeta realmente o papel do homem. Isto não é bom, porque o homem precisa realmente ocupar o seu espaço. E com isso eu não estou aqui tirando a responsabilidade nem a importância do papel da mulher. A mulher tem a sua importância, tem o seu papel, e Deus definiu claramente os papéis. O que acontece é que o homem está cada vez mais enfraquecido nessa situação. E o trabalho masculino visa exatamente isso, fortalecer o homem. Tanto que o nosso tema é Homens Comprometidos Integralmente, é o seu tema do quadriênio, visando o quê? Esse comprometimento do homem com Deus, que vai lhe capacitar a realmente assumir essa autoridade, que vem sendo perdida gradativamente. Isso não é bom, porque a igreja, com esse problema da cultura contemporânea, as famílias estão se autodestruindo. E isso acontecendo, enfraquece a sociedade, enfraquece a igreja. E nós estamos vendo isso claramente na vida das nossas igrejas. Presbítero, vou fazer uma pergunta provocante aqui, tá? Mas é apenas para fechar isso que o senhor acabou de falar. De repente o nosso internauta ou a nossa internauta nos ouvindo aí pode estar fazendo o seguinte juízo. Sabe que o presbítero está propondo uma volta ao machismo, uma retomada do machismo? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é machista? Essa é a pergunta. Não é machista. A Igreja Presbiteriana é bíblica. E o que a Bíblia diz não fala de machismo. Na verdade, no passado, os homens tomaram uma postura machista, onde a mulher não tinha direito nenhum, tá certo? E que o homem é que tinha toda a autoridade e fazia tudo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquela que a Bíblia nos dá, que você vive ombro a ombro com a mulher. Claramente isso é definido na Bíblia. E não é esse machismo que se passava no passado. Também não é esse problema da mulher, feminismo, né? Feminismo, que hoje é forte na nossa sociedade. Então, os dois extremos são extremamente desinteressantes para nossas vidas. O interessante é que cada um cumpra o seu papel, que está muito claro, definido na palavra de Deus, tanto para um quanto para outro. Isso não significa machismo. Ok, presbítero. O senhor poderia dizer para o nosso internauta, então, quais são os projetos da Secretaria Nacional do Trabalho Masculino? O trabalho masculino tem procurado desenvolver projetos exatamente para atender o seu lema. Hoje nós estamos falando aqui de trabalho missionário, e uma das sociedades internas que tem um trabalho missionário é exatamente o trabalho masculino, por causa do seu lema,
que é: e vos farei pescadores de homens. O nosso trabalho é exatamente pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E nós temos feito alguns projetos visando essa questão. Um projeto muito interessante que nós estamos lançando agora é o projeto de 1 milhão desses livrinhos aqui na Copa do Mundo. Nós vamos distribuir 1 milhão desses folhetinhos aqui na Copa do Mundo. É o que a Bíblia diz. É um folheto só com textos bíblicos, trazendo soluções para situações muito interessantes, e ele é distribuído gratuitamente. Ele já está traduzido para o inglês e para o espanhol. Ele vai ser distribuído na porta dos estádios durante os jogos. Foi feito um projeto piloto agora, no jogo do Brasil e Japão, da Copa das Confederações aqui em Brasília, onde foram distribuídos 30 mil folhetinhos desse. Pessoal todo com uniforme, com bonezinho, e foram feitos na porta do estádio. Antes do jogo, 30 mil folhetinhos desse aqui. Então nós estamos preparando para a Copa do Mundo. Vamos fazer um grande trabalho de evangelização durante a Copa do Mundo. Tem um projeto também que eu gostaria de falar rapidamente, é o projeto Mão na Massa. Esse é um projeto que a Confederação tem de construir igrejas naqueles locais difíceis de construção. É uma parceria com a Junta de Missões Nacionais, onde eles dão os materiais e nós damos a mão de obra. E essa mão de obra nossa é voluntária. São irmãos nossos que vão para o interior, cidades de difícil acesso, e lá eles constroem a igreja, deixam a igreja pronta e voltam. É o projeto Mão na Massa. Esses dois projetos têm sido muito relevantes no trabalho masculino. Presbítero Haroldo Penovo, um prazer muito grande, satisfação poder ter essa entrevista aqui com o senhor e ter o senhor conosco aqui no nosso congresso. Que Deus continue abençoando sua vida,